Olá, olá pessoal! Último vídeo do ano do Top Matemática. Depois deste vídeo, somente teremos vídeos publicados em janeiro de 2019. Hoje nós vamos resolver a prova do Enem 2018, a questão 148, na sua versão amarela. Gostaria de convidá-lo, você que ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal para que possamos fortalecê-lo. Deixe o seu joinha, deixe seus comentários aí embaixo para 2019. E claro, compartilhe esse vídeo com quem você sabe que está estudando para o Enem. Vamos à leitura do problema. Um rapaz estuda em uma escola que fica longe de sua casa e, por isso, precisa utilizar o transporte público. Como é muito observador, todos os dias ele anota a hora exata sem considerar os segundos em que o ônibus passa pelo ponto de espera. Também notou que nunca consegue chegar ao ponto de ônibus antes das 6h15 da manhã. Vou anotar aqui. 6h15 é o momento da chegada. Continuando, analisando os dados coletados durante o mês de fevereiro, o qual teve 21 dias letivos, ele concluiu que 6h21 foi o que mais se repetiu. Então, veja bem, durante 21 dias, 6h21 foi o que mais se repetiu. Nós chamamos isso na matemática de moda. E que a mediana do conjunto de dados é 6h22. Deixe-me anotar aqui. Esses dados são importantes. Mediana é às 6h22. A probabilidade de que em algum dos dias letivos de fevereiro esse rapaz tenha apanhado ônibus antes das 6h21 da manhã é no máximo. Então, ele quer a probabilidade no máximo. Ele não quer só uma probabilidade. Tem várias probabilidades, mas ele quer no máximo. Nós vamos entender já já porque essa palavra é importante. E o total de dias foram 21. Bom, anotados esses dados, vamos raciocinar aqui. Sabemos que o sujeito começa a pegar os ônibus às 6h15. Eu já anotei aqui alguns horários que eu vou explicar para você. Primeiro, o que é a mediana? Se você tem 21 dias, a mediana significa o horário que está bem no meio. Se você colocar os horários em ordem crescente, veja que eu coloquei em ordem crescente, a mediana está no meio. Imagine, 21 dias é 10 mais 1 mais 10. Este 11º dia aqui é o dia no qual se encontra às 6h22, porque é a mediana. Então, logo de cara, já vou fazer um pequeno conserto aqui que eu acabei de ver. Aqui não é a moda, aqui é a mediana. Consertando aqui, aqui é 6h22. Esta aqui é a mediana. Conforme eu disse, se você colocar todos os horários em ordem crescente, veja que aqui está em ordem crescente, a mediana é quem está no meio. Perceba que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No 11º dia, conforme vimos aqui, eu tenho a mediana. Daqui para baixo, eu teria mais 10 dias. Maiores do que 6h22. E por que eu não coloquei? Eu não coloquei porque o horário que nos interessa é antes das 6h21. Então, veja bem, seria do 10º dia para trás, se no 10º dia fosse 6h21.
Mas e esses 4 dias aqui? Veja, eu tenho 6 horas e 15. Ele pode pegar o ônibus 6 horas e 16, 6 horas e 17, 6 horas e 18, 6 horas e 19, 6 horas e 20. Ele pode pegar o seu ônibus em qualquer um desses horários. Aqui, veja, eu tenho 6 possibilidades. Porém, eu preciso descobrir quais são essas aqui. Essas que eu ainda não marquei. Então, vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Eu já localizei a mediana, já localizei o horário de chegada, que pode ser o primeiro horário que ele pega, 6 horas e 15. Vamos trabalhar agora com a moda. Moda significa, como já dissemos, o horário que mais aparece nesta escala de horários aqui. Sendo a moda 6 horas e 21 minutos, eu poderia colocar aqui 6 horas e 21 minutos. Mas lembre-se, moda é o que mais aparece, é o horário que mais vai aparecer. E aqui eu tenho uma vez para cada horário. Então, eu colocando uma vez só, eu não terei a moda. Então, eu vou colocar mais uma vez aqui. Seria a moda se eu não tivesse esses 2 horários aqui. Eu ainda tenho que preenchê-los. Veja, se eu colocar qualquer um desses horários aqui, por exemplo, se eu colocar aqui 6 horas e 15, veja que eu tenho 2 vezes 6 horas e 15, 2 vezes 6 horas e 21. 6 horas e 21 deixou de ser a moda. Agora, nós teremos uma frequência bimodal. E ele não diz, o problema não diz que é bimodal. Então, eu posso deixar 6 horas e 15 aqui? Posso, mas aqui eu terei que colocar 6 horas e 21 minutos. Veja, agora eu tenho uma frequência aqui de 3. Enquanto 6 horas e 15, eu tenho uma frequência de 2. Ótimo, eu já sei que essa aqui é a moda. Perceba que eu poderia colocar no lugar de 6 horas e 15, eu poderia colocar novamente 6 horas e 21. Continuaria sendo moda? Sim, continuaria sendo moda. Só que veja bem, qual é a probabilidade de ele pegar antes das 6 horas e 21? Nesse caso, eu teria somente estas 6 possibilidades aqui no meio de 21. Mas veja, ele pede a máxima possibilidade. Como que eu vou conseguir essa máxima possibilidade? Essa máxima possibilidade somente se eu tirar daqui 6 e 21 e colocar aqui uma outra possibilidade diferente de 6 e 21. Qualquer que seja um desses horários de 6 e 15 até as 6 e 20, eu terei possibilidade de o aluno pegar o ônibus. Veja, conferindo, eu ainda continuo tendo 3 possibilidades aqui, 2 possibilidades para 6 e 20, ou 6 e 15, ou 6 e 16. Eu posso colocar qualquer um desses horários, de 6 e 15 até 6 e 20, que eu terei somente 2 possibilidades. E 6 e 21 continua sendo moda. Veja, se eu colocar 6 horas e 20 aqui, eu aumento em mais uma possibilidade de o meu amigo pegar o seu ônibus. Então, agora eu terei 6 possibilidades, de 6 horas até 6 e 20. Repito, e eu aumento em uma. Agora eu tenho 7 possibilidades no meio de 21. Conferindo, 3 vezes aparece 6 e 21. Portanto, aqui continuamos tendo a moda. Isso é importante. E eu tenho a máxima possibilidade do sujeito pegar o ônibus. 6 possibilidades de 6 horas e 15 até as 6 horas e 20. E repito as 6 horas e 20. Mais uma. Posso repetir 6 horas e 18. Posso repetir 6 horas e 16. Ok? Bom, se eu colocar aqui 6 horas e 21, já vimos, terei 6 21 avos.
Se eu tirar 6 horas e 21, colocar qualquer uma dessas, eu aumento em mais uma, 7/21. 7/21 é maior, e aí nós conseguimos a possibilidade máxima. Então, eu terei a letra D, 7 possibilidades no meio de 21. Pois é, muito bem, esse vídeo você vai ter que dar uma pausada, vai ter que acompanhar o raciocínio aqui para que você possa entender direitinho. Essas palavras antes de 6 horas e 21, máxima probabilidade, são importantes para você entender este problema. Eu desejo a todos vocês um ótimo final de ano e até 2019. Boas festas a todos e até lá!